Lendo a Bíblia em um ano com a pastora Débora Meirelles. Dia 116, 1 de Crônicas, capítulo 7. Ora, os filhos de Isacar foram Tolá e Puvá, Jazube e Sinrom, 4. E os filhos de Tolá, Uri e Rafaías e Jeriel e Jamai e Isbão e Zamel, cabeças das casas dos pais, a saber, de Tolá. Eles foram homens valentes e poderosos nas suas gerações, cujo número foi, nos dias de Davi, 22.600. E os filhos de Uzi, Isarias, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isis, 5, todos eles homens principais. E com eles, nas suas gerações, segundo a casa dos seus pais, havia tropas de soldados para a guerra, 36.000, pois eles tinham muitas mulheres e filhos. E os seus irmãos, dentre todas as famílias de Isacar, foram homens valentes e poderosos, considerados todos pelas suas genealogias, 86.000. Os filhos de Benjamim, Bela e Bequer, e Gediel, 3. E os filhos de Belá, Esbom, Uzi, Uziel e Jerimote, e Iri, 5. Cabeças da casa dos seus pais, homens fortes e valentes, e foram considerados pelas suas genealogias 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira e Joás, e Elisel, e Ilionai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete, todos estes são os filhos de Bequer, e o número deles, segundo a sua genealogia, pelas suas gerações, cabeças da casa dos seus pais, homens fortes e valentes, foi de 20.200. E o filho de Jediael, Bilã, e os filhos de Bilã, Gels, Benjamim, e Eude, e Kenaná, e Zetá, e Tarsis, e Aizar. Todos estes filhos de Jediael, segundo as cabeças das suas famílias, homens fortes e valentes, foram 17.200 soldados aptos para sair à guerra e à batalha. Também Supim e Upim, o filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Er. Os filhos de Naphtali, Jaziel e Guni, e Gesser e Salum, os filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, que teve de sua mulher, mas a sua concubina, a arameia, deu à luz a Maquir, o pai de Gileade. E Maquir tomou por esposa a irmã de Upim e Supim, que tinham por nome Macá. E o nome do segundo foi Zelofeade, e Zelofeade teve filhos. E Maaca, a esposa de Maquir, deu à luz um filho, e ela chamou seu nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Séres, e os seus filhos foram Ulão e Riquém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés, e a sua irmã Amolequete deu à luz Isode e Abiezer e Maclá. E os filhos de Semida foram Aiã e Siquém e Lique e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela e Berede e o seu filho, e Taate seu filho, e Leade seu filho, e Taate o seu filho, e Isabade seu filho, e Sutela seu filho, e Ézer e Eliade, cujos nomes de Gate, que nasceram naquela terra, os mataram, porque eles descenderam para roubar o seu gado. E Efraim, pai deles, pranteou muitos dias, e os seus irmãos vieram lhe consolar. E quando ele conheceu a sua esposa, ela concebeu e deu à luz a um filho. E ele chamou seu nome Berias, porque a sua casa ia mal. E a sua filha foi Seera, que edificou Bet-Oron, de baixo e de cima, e o Sem Será. E Refa foi seu filho, também Resefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho, Ladã, seu filho, Amiúde, seu filho,
Elisima, seus filhos. Num, seu filho, Josué, seu filho, e a sua possessão e habitações foram Betel, e as suas aldeias, e em direção ao leste, Narã, em direção ao oeste, Gezer com as suas aldeias também, Siquém e as suas aldeias até Gaza e as suas aldeias. E junto aos limites dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Tanak e as suas aldeias, Megido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, o filho de Israel. Os filhos de Aser, Imna, Isvá, Isvi e Berias, e Será sua irmã. E os filhos de Berias, Eber e Mequiel, que é o pai de Biszavite, e Eber gerou Jaflete, e Somer e Otão, e Suá, sua irmã. E os filhos de Jaflete, Pazaque e Bimal e Asvate, estes são os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai e Roga, e Jeubá e Arã. E os filhos dos seus irmãos, Elen, Sofá e Ima e Seles e Amal. E os filhos de Sofá, Suá e Arnafer, e Sual e Beri e Inrá, Bezer e Odá e Amá e Zilza e Itrã e Beera. E os filhos de Jéter, Jefoné e Pispa e Ana, e os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rízia. Todos estes foram os filhos de Aser, cabeças da casa do pai deles, homens escolhidos e fortes, valentes, chefes dos principais. E o número ao longo da sua genealogia dos que eram aptos para a guerra e para a batalha era de 26.000 homens. Ora, Benjamim gerou Belá, e o seu primogênito Asbel, e o segundo é Ará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. E os filhos de Belá foram Adar e Gerá e Abiúde, e Abizua, e Naamá, e Auá, e Gerá, e Jefufã, e Urão. E estes são os filhos de Eude, estes são os cabeças dos filhos dos habitantes de Geba. E os que foram levados para Maate, e Naamã, Aiaias, e Gera, e ele os levou, e gerou Uzá e Aliúde. E Zarim gerou filhos na terra de Moabe, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Baara. E ele gerou de Odes, sua esposa, Obabe, e Zíbia, e Mesa, e Meclã, e Geus, e Isaquias, e Mirma. Estes foram os filhos, cabeças dos pais, e de Uzim ele gerou Abitube, Elpal, os filhos de Elpal, Eber, e Misa, e Zemede, que edificou Ono, e Lode, com suas aldeias. Também Berias e Sema, que foram cabeças dos pais dos habitantes de Ajalon, que expeliu os habitantes de Gate. E Aiô, Sazaque e Jerimote, e Zebadias e Arad e Éder, e Mical e Ispa e Joá, os filhos de Beraias, e Zedaida e Mesulão, e Isque e Eber, e Ismerai e Isliai e Jobabe, os filhos de Elpal. E Jaquim, e Zicre, e Zabdi, e Elienai, e Zilitai, e Eliel, e Adaías, e Barias, e Insirate, os filhos de Semi, e Ispã, e Éder, e Eliel, e Abdon, e Sicre, e Anã, Ananias, e Elão, e Antotias, e Ifdeias, e Penuel, os filhos de Sazaque, e Sanserei, e Searias, e Atalias, e Gearezis, e Elias, e Sincre, filhos de Jeroão. Estes foram os cabeças dos pais pelas suas gerações, chefes
Estes habitaram em Jerusalém, e em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja esposa tinha o nome Maaca, e o seu filho primogênito Abidom, e Zur, e Quis, e Baal, e Nabade, e Gedor, e Aiô, e Sequer, e Miclote gerou Simeia. Estes também habitaram em Jerusalém com seus irmãos diante deles. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, e Malquizua, e Abinadab, e Esbal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tereia, e Acás. E Acás gerou Jeoada, e Jeoada gerou Alamete, e Asmavete, e Zine gerou Mozã. E Mozã gerou Bineia, Rafa foi seu filho, Eleasa seu filho, Azel seu filho. E Azel teve 6 filhos, cujos nomes são estes: Aricão, Bocru, e Ismael, e Seraías, e Obadias, e Anã. Todos estes foram os filhos de Azael. E os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, o seu primogênito, Gels, o segundo, e Elifete, o terceiro. E os seus filhos de Uglão foram homens fortes e valentes, arqueiros, e tiveram muitos filhos e filhas de filhos. 150, todos estes são filhos de Benjamim. 1 de Crônicas, capítulo 8. Assim todo Israel foi contado pela genealogia, e eis que eles estão escritos no livro dos reis de Israel e Judá, que foram levados para a Babilônia por causa das suas transgressões. Ora, os primeiros habitantes que moraram nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. E em Jerusalém habitaram dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés: Utai, o filho de Amiúde, o filho de Onri, o filho de Inri, o filho de Bani, dos filhos de Pérez, o filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e os seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, o filho de Mesulão, o filho de Odavias, o filho de Razenué, e Ibneias, o filho de Jeroão, e Elá, o filho de Uzi, o filho de Micri, e Mesulão, o filho de Zefatias, o filho de Reuel, o filho de Bisaias, e os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes dos pais da casa de seus pais, e dos sacerdotes Jedaías e Jeoiribe e Jeaquim. E Azarias, o filho de Uquias, o filho de Mesulão, o filho de Zadok, o filho de Meriote, o filho de Aitube, o regente da casa de Deus. E Adaias, o filho de Jeroão, o filho de Passur, o filho de Malquias, e Mesai, o filho de Adiel, o filho de Jazera, o filho de Mesulão, o filho de Meliseme, o filho de Imer, e os seus irmãos, cabeças da casa dos seus pais, 1770, homens capacitados para a obra do serviço da casa de Deus. E dos levitas, Semaias, o filho, Razube, o filho Asricão, o filho Esabias, dos filhos de Merari. E Baquibacar, Eres e Galal, e Matanias, o filho de Mica, o filho de Zincre, o filho de Asaf, e Obadias, o filho de Zemaías, o filho de Galal, o filho de Gedutum, e Berequias, o filho de Asa, o filho de Eucana, que habitou nas aldeias de Netofatitas. E os porteiros foram Salu, Acube e Talmon, e Aimá, e os seus irmãos. Salum foi chefe. E até agora servia no portão do rei em direção leste. Eles foram porteiros nos acampamentos dos filhos de Levi, e Salum, o filho de Coré, o filho de Ebilzaf, o filho de Corá, e os seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas,
estavam sobre a obra dos serviços, guardadores dos portões do tabernáculo, e os seus pais, estando sobre o exército do Senhor, foram os guardadores da entrada. E Finéias, o filho de Eleazar, foi o regente sobre eles em tempos passados, e o Senhor esteve com ele. E Zacarias, o filho de Melemias, era o porteiro da porta do tabernáculo da congregação. Todos estes foram escolhidos para serem porteiros nos portões. Foram 212. Estes foram considerados pelas suas genealogias e suas aldeias, aos quais Davi e Samuel, o vidente, ordenaram ao seu ofício. E ele e os seus filhos tinham a supervisão dos portões da casa do Senhor. Guardavam a casa do tabernáculo. Nos 4 lados estavam os porteiros em direção leste, oeste, norte e sul. E os seus irmãos, os quais estavam nas aldeias, deveriam vir com eles depois de 7 dias, de tempos em tempos, porque estes levitas, os 4 porteiros chefes, estavam no seu ofício designado e encarregados das câmaras e tesouros da casa do Senhor. E eles se alojavam ao redor da casa de Deus, porque a guarda estava sobre eles, e lhes cabia a cada manhã a sua abertura. E alguns deles tinham por incumbência os vasos da ministração, de modo que deveriam trazê-lo para dentro e para fora para a contagem. Alguns deles também foram indicados para a supervisão dos vasos e de todos os instrumentos do santuário, e de farinha fina e do vinho, e do óleo e do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes fizeram unguento das especiarias. E Matitias, um dos levitas, que foi o primogênito de Salum, o coraíta, tinha por ofício as coisas que eram feitas nas panelas. E outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, estavam a cargo do pão da propiciação, de prepará-lo a cada sabá. E estes são os cantores dos chefes, dos pais dos levitas, que permanecendo nas câmaras estavam livres, pois eles eram empregados naquela obra dia e noite. Estes pais dos levitas foram chefes ao longo das suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, o pai de Gibeão, e o nome da sua esposa era Maaca, e o seu filho primogênito Abidom. Depois Zur e Quis, e Baal e Ner e Nabade, e Gedor e Aiô e Zacarias e Miclote. E Miclote gerou Simeia, e estes também habitaram com seus irmãos em Jerusalém, defronte aos seus irmãos. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, e Malquias, e Abinadab, e Esbal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Teraia, e Acás. E Acás gerou Jairá, e Jairá gerou Alamete, e Asmavete, e Zinri gerou Mozã. E Mozã gerou Biné e Refaia, seu irmão, Eleasa, seu filho, Azel, seu filho. E Azel teve 6 filhos, cujos nomes são estes: Asricão, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azael. 1 de Crônicas, capítulo 10. Ora, os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus perseguiram com afinco Saul e seus filhos. E os filisteus mataram os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquizua. E a batalha se intensificou contra Saul, e os arqueiros o atingiram, e ele foi ferido pelos arqueiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: desembanha a tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos ultrajar-me. Porém o seu escudeiro não quis fazê-lo, porque ficou muito temeroso. Assim Saul
tomou uma espada e caiu sobre ela. E quando seu escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de um modo semelhante sobre a espada e morreu. Assim Saul morreu e seus 3 filhos e toda a sua casa morreram juntos. Todos os israelitas que estavam no vale, vendo que os filhos de Israel recuavam e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. E vieram os filisteus e nelas habitaram. E sucedeu ao amanhecer, quando os filisteus vieram para despir os mortos, que encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. E quando o tinham despido, tomaram a sua cabeça e a sua armadura e as enviaram para a terra dos filisteus para anunciar as novas para os seus ídolos e ao povo. E eles colocaram a sua armadura na casa de seus deuses e prenderam a sua cabeça no templo de Dagom. E quando todo o Jabes de Gileade ouviu tudo o que os filisteus haviam feito a Saul, levantaram-se todos os homens valentes e removeram o corpo de Saul e o corpo dos seus filhos e os trouxeram para Jabes e sepultaram seus ossos debaixo do carvalho de Jabes e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu pela sua transgressão que ele cometeu contra o Senhor Deus, a saber, contra a palavra do Senhor Deus, a qual ele não guardou, e também por pedir conselho a uma que tinha um espírito de adivinhação para consultá-lo, e não consultou ao Senhor, porquanto ele o matou e transferiu o reino para Davi, o filho de Jessé. Salmo capítulo 116. Eu amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Porque ele inclinou o seu ouvido a mim, portanto, eu o chamarei enquanto eu viver. As tristezas da morte me cercaram e as dores do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei tribulação e tristeza, então chamei o nome do Senhor. Ó Senhor, eu te suplico, livra minha alma. Gracioso é o Senhor e justo, sim. O nosso Deus é misericordioso, o Senhor preserva os simples. Eu estava abatido e ele me socorreu. Retorna ao teu descanso, ó minha alma, pois o Senhor lidou beneficentemente contigo, pois tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Eu andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Eu criei, portanto falei, fui grandemente afligido. Disse na minha pressa, todos os homens são mentirosos. O que entreguei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e clamarei o nome do Senhor. Agora pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. Ó Senhor, verdadeiramente eu sou teu servo, eu sou teu servo e o filho da tua serva. Tu soltaste as minhas amarras. Oferecer-te-ei sacrifício de ação de graças e clamarei no nome do Senhor. Agora pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Leitura do dia 116. Curta, comente, compartilhe com mais alguém e até o nosso próximo encontro.